Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Muito obrigado pela sua audiência. Que alegria encontrá-lo diante do televisor, sintonizado na Rede Século XXI, programa sobre a responsabilidade do ordinariado militar do Brasil. Estamos encerrando a nossa catequese sobre o pecado. Esse é o 39º programa dedicado a esse argumento tão importante que se encontra na terceira grande parte do Catecismo da Igreja Católica, intitulada O Agir segundo o Espírito Santo. Hoje nós vamos tratar das consequências do pecado e uma delas, o pecado que arrasta ao pecado. A propensão ao pecado, a multiplicação dos pecados. Já se diz em linguagem popular que um pecado puxa outro pecado. Assim como uma pessoa boa arrasta outras para a prática do bem, uma pessoa má arrasta outras pessoas na prática do mal. O pecado é mais ou menos assim. Um pecado puxa outro. Um pecado propicia na vida do seu autor outros pecados. Um pecado chama outro pecado. Um pecado conduz a outros pecados. Dificilmente uma pessoa que pratica constantemente um pecado pratica somente aquele pecado. Pratica aquele pecado muitas vezes, propensão para praticar o mesmo pecado. E propensão para praticar o mesmo pecado e outros pecados. Disso trata o número 1865 do Catecismo da Igreja Católica. É um dos efeitos funestos do pecado. A finalidade do pecado, que é a obra por excelência do demônio, é arrastar uma pessoa para o abismo da perdição, e disso trata esse importante parágrafo que vamos ver agora. O pecado arrasta ao pecado. Gera o vício pela repetição dos mesmos atos. Daí resultam as inclinações perversas, que obscurecem a consciência e corrompem a apreciação concreta do bem e do mal. Assim, o pecado tende a reproduzir-se e reforçar-se, embora não possa destruir radicalmente o sentido moral. Veja, uma pessoa que se vicia, ela bebe uma vez, bebe outra, bebe outra, bebe outra, e aí sua liberdade vai ficando comprometida, fragilizada. Sua propensão é beber mais, e não apenas beber, mas também praticar outros pecados, concorrentes, decorrentes do seu triste vício. Idem para as drogas, idem para qualquer tipo de vício. O vício é o hábito que inclina uma pessoa a agir mal. E essa pessoa, com o tempo, vai obscurecendo sua consciência, perdendo a noção entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre a gravidade ou não das coisas. Tudo vai se tornando normal, aceitável. E a consciência vai se cauterizando, a consciência vai se fragilizando, a consciência vai se deturpando. Tal é a triste história no afundamento, por assim dizer, da pessoa na prática do pecado. E ele vai se fortalecendo, por assim dizer, ele vai se tornando um hábito, um costume na vida da pessoa. Todavia, diz o texto, apesar disso, o demônio, nem também nossa fragilidade, tem autorização para destruir radicalmente o sentido moral. Na parábola do filho pródigo, ele perdeu tudo, menos a capacidade de pensar. Na casa do meu pai há comida em abundância, e eu aqui passando fome. Vou levantar-me, vou ao meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Apesar de toda essa história triste, mesmo no vício, mesmo cauterizada a consciência, Deus não autoriza que o demônio, ou quem quer que seja, tire totalmente do coração do homem a capacidade de discernir o bem do mal e a possibilidade de clamar a Deus: misericórdia, tira-me desta lama, salva-me pela tua infinita bondade.